Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Iniciativa Geek. Meu nome é Walter e eu estou falando para todo o universo conhecido e desconhecido. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o filme Vampiros, que está atualmente disponível no catálogo da Netflix e é um filme dirigido pelo icônico John Carpenter. E eu quero começar falando um pouquinho sobre John Carpenter, que é um dos meus diretores de filmes favoritos e é um cara que possui uma filmografia espantosa, com várias produções marcantes. Obviamente eu não vou falar aqui sobre todas as produções, mas acho que algumas coisas eu tenho que falar. Por exemplo, ele dirigiu um filme que é considerado das maiores produções de terror de todos os tempos. Eu considero o maior filme de terror de todos os tempos, que foi O Enigma de Outro Mundo, né? Filme estrelado pelo Kurt Russell e que é assustadoramente maravilhoso até hoje, né? Criaturas que são efeitos práticos maravilhosos, uma aula ali de criação de suspense, cenas emblemáticas. E não apenas isso, ele também dirigiu outro filme que também é considerado um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, que foi o icônico Halloween, né? Aqui no Brasil acho que virou Halloween, Noite do Terror, a Noite do Terror, que trouxe um dos assassinos slasher mais famosos do cinema, né? Michael Myers. E ele foi um dos grandes percussores da onda de slasher que assolou os cinemas ao longo ali dos anos 80, que teve uma sobrevida nos anos 90 e que perdura até hoje em algumas produções e algumas releituras também, né? Tanto é que ainda essas franquias existem, até Halloween está presente ali até hoje. E o filme dirigido pelo John Carpenter, né, o primeirão, lá, acho que foi lá pro final dos anos 70, continua sendo maravilhoso até hoje e possivelmente continua sendo o melhor da franquia. Mas o interessante é que ele, embora ele tenha dirigido várias produções com a temática de suspense, terror, horror, ele também fez outras produções. Mas antes disso, eu lembrei de mais uma que eu tenho que falar, né? Que ele dirigiu um filme, né, adaptado da obra do Stephen King, né? O Stephen King também é um cara icônico quando falamos de terror na literatura. Ele dirigiu o Christine, o Carro Assassino, né? Um filme aí que eu assisti bastante. Eu lembro ali da época ali de filmes à tarde, passava esse filme e eu acredito que ele também pode ter sido um grande percursor daquelas produções de objetos, né, de terror, né, que depois pipocaram várias produções, né, com pneu assassino, com geladeira assassina. Então acho que talvez o Christine ele tenha ali essa importância aí. E ele dirigiu várias produções com outros segmentos, né, com elementos de aventura em ação, né, como o Fuga de Nova York, o maravilhoso Os Aventureiros do Bairro Proibido, uma outra produção icônica que eu gosto muito, Starman, né, com Jeff Bridges. Então é uma filmografia maravilhosa, com várias produções com pegadas completamente diferentes e que são produções muito icônicas. E nos anos 90, né, agora eu quero falar sobre os vampiros, porque os monstros, né, os monstros clássicos do cinema, né, onde temos criaturas como lobisomem, vampiros, monstro da Lagoa Negra, entre vários outros, são criaturas que, né, muitos ali vieram da literatura, ganharam filmes para cinema de muito sucesso, com continuações e várias releituras sendo feitas em cada década. E nos anos 90 nós tivemos um grande retorno dos vampiros aos cinemas, né? Em produções, eu vou
vou puxar aqui da minha memória, mas acredito que as que eu vou citar agora foram lançadas. Tiveram algumas produções dos anos 80, mas acredito que essas são as que vieram nos anos 90. E nos anos 90 teve muita coisa de vampiro, né? Drácula, de Bram Stoker, Entrevista com o Vampiro, um drink no Inferno, Blade, né? O primeiro Blade, Caçador de Vampiros, já é lá do final dos anos 90, mas é dos anos 90, e outras produções que incluem esse filme esse filme Vampiros, né? Que tem ali o elenco sendo encabeçado pelo James Woods, né? E é um filme que ele é uma mescla ali do terror, que o John Carpenter sabe fazer muito bem, com aventura e ação. Também é o estilo de John Carpenter. E é um filme que eu assisti muitos anos atrás. Eu gostava bastante, eu gosto muito de filmes de monstros. E esse é um daqueles filmes que eu tinha guardado no meu coraçãozinho como um filme que eu curtia bastante. E né, agora está disponível no catálogo da Netflix. Fui reassisti-lo e, felizmente, continuo gostando bastante desse filme, porque além de ter uma direção bem dinâmica, a trilha sonora maravilhosa do John Carpenter, quem já assistiu os filmes dele que sabe que ele normalmente nos filmes dele ele tem trilhas sonoras muito icônicas, né, como a do próprio Halloween, e aqui ele faz também uma trilha que mescla ali, como eu falei, momentos de tensão com momentos mais aventurescos e funciona muito bem. O filme ele traz elementos de road movie e faroeste. O filme ele tem muito essa coisa do estilo filme de estrada, né? E ele começa com uma cena com os caçadores ali de vampiros matando um ninho de vampiros. Eu acho essa cena inicial muito maneira, porque ele vai meio que subvertendo um pouquinho o que a gente conhece de vampiros. Tem um diálogo, aliás, com o personagem do James Woods e um padre em algum momento que ele fala, né, para ele não acreditar muito no que ele conhece de vampiros, né, não acreditar no que está em filmes e tal, né, ele vai desmistificando um pouquinho disso, de como você tem que enfrentar um vampiro. E essa sequência, né, acho que também as sequências de mortes dos vampiros são muito boas, né, acredito que eles usaram muito efeito prático e fica ainda hoje. Esse é um filme ali também do final dos anos 90, então já tem ali muito mais de 20 anos e continua sendo acho que mais de 25 anos, aliás, esse filme tem. E ele continua sendo nesse aspecto ali das criaturas, né, com as cenas mais violentas são realmente muito boas. Ali no início rola uma cena com os vampiros, né, sendo mortos, e depois um vampiro mais poderoso ataca, né, os caçadores, e aí tem uma outra cena sanguinolenta, porque o filme ele vai começar com justamente essa sequência por personagem do James Woods. Ele está buscando vingança, né, pelos caçadores que morreram, e ele vai enfrentar esse vampiro que depois é descoberto que ele é considerado o primeiro vampiro, então ele é o mais forte de todos, né? Aquela meio clichê, mas que funciona muito bem. E aí você vai ter justamente os personagens indo de cidade em cidade, indo atrás desse vampirão, né? E a sequência final, né, eles vão parar numa cidadezinha que parece estar meio desabitada, mas na verdade as pessoas que moram ali se tornaram vampiros. E essa sequência da cidadezinha tem um clima bem faroeste, até a trilha sonora remete um pouquinho em alguns momentos. E é um filme que eu considero divertidíssimo, né? Os personagens, o visual do filme, os efeitos práticos utilizados. É uma sessão aí que, se você gosta de filme de monstro,
Eu acredito que você vai gostar, dê uma chance para vampiros, principalmente se você gosta de filmes, séries de animações com a temática de vampiros. Esse é um filme que vale a pena você assistir. Coloca lá na sua lista da Netflix e dá uma chance. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E caso você não tenha gostado do vídeo, pode aí embaixo dizer o seu não gostei, mas comente por que raio você não gostou do vídeo de hoje. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho, tchau, tchau. Valeu. Obrigado, 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 obrigado. Até a próxima.